Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu trago para você um termômetro duplo utilizando aquele sensor clássico, o DS18B20 da Dallas, que é bem interessante para você aplicar, que ele tem o protocolo OneWire, e vamos apresentar para você uma library desenvolvida aqui com a linguagem C. Deixe o seu like, se inscreva por aqui, acompanhe com atenção. E este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, toroid.com.br. Você já sabe, acesse e invista nos seus transformadores e indutores toroidais sob medida para o seu projeto. Também a Tiger Comp, loja fera em componentes, tigercomp.com.br. Nas suas compras por lá, tem o cupom WRKids para você obter desconto. E estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Tá aqui o diagrama esquemático que eu vou utilizar e estou utilizando um 8051. O 8051 programado na linguagem C. Inclusive eu tenho a ideia de trazer um curso de 8051 em linguagem C no futuro. Fiquem sempre ligados. O AT89S51 é o dispositivo que eu estou utilizando. Ele tem 12 MHz e dois capacitores de compensação aqui no clock. É muito importante destacar para você que com as funções, as bibliotecas que construímos na linguagem C de forma portável, que foi o caso dessa aqui, você utiliza em diversas famílias de microcontroladores. Essa aqui em particular já praticamente está pronta com uma alteração muito pequena, você usa em microcontroladores PIC, com algumas alterações em AVR e assim por diante. Então é muito bacana você sempre ter esse cuidado quando desenvolve bibliotecas assim. E essa foi desenvolvida com esse cuidado para você aproveitar em diversos tipos de microcontroladores. Nós temos dois sensores DS18B20 que eles têm a comunicação OneWire. Então é aquele protocolo que utiliza apenas um fio. Se você ver o datasheet do dispositivo, vai saber que podemos conectar diversos no mesmo barramento, vários deles. Nesse caso, nós precisamos trabalhar com endereços do dispositivo. Cada um dos sensores fabricados tem o seu endereço único. E aí você pode, seguindo as orientações do manual, fazer as suas libraries para isso. Criar uma biblioteca específica para isso. Porém, em dispositivos de menor quantidade de memória, por exemplo, o AT89S51 tem 4K de memória de programa, dá para fazer bastante coisa, mas você ocuparia bastante com essa questão do endereçamento. E no caso desse projeto, que eu tenho uma demanda para ele, eu vou precisar de dois sensores de temperatura para mostrar, então, dois valores em pontos diferentes. E aqui eu achei mais interessante trabalhar com uma biblioteca que faça a leitura de um sensor único, porém que eu possa ter mais sensores em diferentes pinos. Afinal, nós temos I/Os aqui sobrando. Então, é economia de memória de programa utilizar uma library que me permita selecionar entre dois pinos do microcontrolador para ler dois sensores distintos. Se você precisar de 3, 4 ou mais, aí terá que adaptar. Se você quer uma biblioteca assim, já deixa nos comentários também, que podemos no futuro trabalhar nisso e trazer em uma clássica ou em algum projeto. Então a conexão é essa, nós precisamos de um pull-up na linha de OneWire, como pede lá no manual do sensor, e aqui no AT89S51 eu vou utilizar o port 0, que ele tem Open Drain, então já é específico para esse tipo de comunicação, ele é em dreno aberto. O bit 0 e o bit 1 eu vou utilizar aqui. Além disso, nós temos um display 16:2 para ver os dois valores de temperatura, um botão de reset aqui para o dispositivo e os capacitores de desacoplamento, como sempre. C5 é um capacitor que garante um reset no momento que eu ligo a minha alimentação. O hardware é bem tranquilo. Eu estou aqui com o datasheet do sensor, peguei da fabricante Maxim, DS18B20, nós temos estes encapsulamentos aqui, e na prática
Um deles eu vou utilizar aquela versão que é a prova d'água, que ela vem encapsulada. Você pode utilizar na área externa, pode utilizar em um aquário, em uma piscina. Então é bem interessante e funciona da mesma forma, tem o mesmo comportamento. Eu posso trabalhar com diferentes faixas de resolução. Então vamos ver aqui como ele apresenta os dados de temperatura. Ele apresenta em 2 bytes, o mais significativo e o menos significativo. Os 5 bits mais significativos são os bits de sinal. Se são 0 é uma temperatura positiva, se são 1 é uma temperatura negativa. Eu tenho os bits da minha temperatura positiva, 2 na 6 a 2 na 0 aqui, portanto bit 10 ao bit 4 desta informação de 16 bits. E eu tenho valores depois da vírgula aqui, ó, casas decimais. Até 4 casas de precisão é possível, porque eu posso configurar para 9, 10, 11 ou 12 bits de resolução. Então é bem bacana, eu consigo uma precisão muito boa com o sensor. E aqui é como as informações se apresentam. Então os 2 bytes estão aqui, em binário e em hexadecimal. Então o exemplo 125 graus Celsius, nós temos a informação aqui, 7D0 em hexa. Por exemplo, 0,5, eu estou com tudo em 0 aqui. Os 5 bits aqui são de sinal. É uma informação positiva, uma temperatura positiva. Os próximos 7 aqui serão o valor inteiro. E as casas decimais aqui. Como tem 1 nesta casa, que é o espaço de 2 na menos 1, 2 na menos 1 é 0,5. Então 0,5 graus Celsius. É muito legal como as informações nesse sensor são distribuídas. Ele tem também alarmes de temperatura para indicação de temperatura máxima e mínima. Eu não vou trabalhar com isso, pelo menos nessa aula aqui. Eu vou utilizar uma aplicação para 2 sensores diferentes. Ele tem esse recurso para utilizar alimentação parasita, pela própria linha de OneWire. Vou utilizar direto 5 volts, afinal já tenho disponível no circuito. Então vou alimentar da forma tradicional, é basicamente o esquemático que você viu há pouco. Aqui é o 8051, pode ser qualquer outro microcontrolador que você deseja. O nosso pull-up de 4.7K, sugerido aqui pelo fabricante, e alimentação externa. Então ele tem os 64 bits configurados na ROM, e cada um dos dispositivos apresenta esse endereço, como eu mencionei. Ele apresenta também estes 9 registradores, do byte 0 ao byte 8. No byte 0 eu tenho o menos significativo de temperatura que vimos, no byte 1 o mais significativo. Byte 2 é o registrador de temperatura high para o alarme, byte 3 low e o byte 4 de configuração. Os demais aqui são reservados para o dispositivo e o byte 8 é o de CRC. Ele tem implementado também um CRC. Configuração aqui da resolução se dá por estes 2 bits, que é o R1 e o R0. São respectivamente bit 6 e bit 5. 00 é 9 bits de resolução, 01 é 10, 10 é 11, 11 é 12. E aqui é o tempo de conversão. Se eu utilizar 12, ele leva até 750 milissegundos. Com 9 ele leva aí 93,75 milissegundos. Vamos dar uma conferida no software, depois eu volto aqui para o manual. Eu estou aqui no Micro-C Pro 8051. Você pode utilizá-lo de forma gratuita até 2K de memória. Este código aqui não ocupa 2K, ocupa aí uns 1.300 bytes, então está sobrando aí na memória. LCD.H é a nossa biblioteca para o LCD 16:2, que eu sempre utilizo. E aqui está o sensor DS18B20.H que eu desenvolvi. Está tudo aqui para download na descrição. No mapeamento de hardware eu coloco aqui sensor 1, 0, sensor 2, 1. Aqui eu sempre utilizo o 0 e 1. Porque eu estou selecionando como se fosse um canal 0 e um canal 1, tá certo?
Os bits próprios do port é ali no arquivo .h que você ajusta. Eu tenho uma função para mostrar a temperatura, que eu informo aqui o pino que eu quero fazer a leitura, e aí o posicionamento da informação de temperatura por linha e coluna no display. Na função principal, inicializo o display, desligo o blink cursor, escrevo T1 na primeira linha, T2 na segunda linha, aguardo um tempo de estabilização, configuro a resolução para 9 bits para o sensor 1 e também para o sensor 2. Eu vou trabalhar com 9 bits porque eu quero uma resolução de meio grau Celsius. Voltando para o manual, com 9 bits, você vê lá nos registradores de temperatura, eu vou ter aqui a utilização do bit 10 ao bit 3. Bit 2, 1 e 0 não serão utilizados, nesse caso aqui. Então, lendo o bit 3, eu consigo ver se variou meio grau Celsius. Então, se o bit 3 tem 0, o valor é tal temperatura, vírgula, 0. Se tiver 1 no bit 3, é tal temperatura, vírgula, 5 graus Celsius. Então, é bem fácil de ver isso. No loop infinito, eu chamo o disp temperature, sensor 1, primeira linha, sexta coluna, sensor 2, segunda linha, sexta coluna. Um delay aqui só para atualizações. Mostrar a temperatura é o seguinte, eu armazeno em value o retorno de Celsius do pino que eu quero ler, o pino onde está o sensor. Esta função Celsius está na biblioteca, eu mostro para você depois. É ela que vai entregar aqueles 2 bytes. Então o retorno dela é o byte mais significativo e o menos de temperatura. Eu tenho também a half degree para me indicar se eu tenho meio grau. Então, eu vou ler o bit 3 com ela. E negative, para verificar se há uma temperatura negativa ou positiva. Aqui eu desloco 8, shift right 8, e leio o bit 7. Com isso eu estou lendo o bit 15, porque negative é um char de 8 bits. Então eu tenho que deslocar 8 para fazer a leitura do bit mais significativo daqueles 16 bits, dos 2 bytes. E half degree faz a leitura do bit 3, como vimos. Se for verdadeiro, é uma temperatura negativa. Então eu faço o complemento de 2 da minha informação, imprimo menos na tela para eu saber que se trata de uma temperatura negativa. Então, quando nós tivermos uma temperatura negativa, eu faço o complemento de 2, que é complementar a informação completa e somar 1, e isso me dá o valor ali absoluto de temperatura. Se é menos 1, eu estarei em menos 65.535, eu inverto todo mundo e somo 1, então terei o 1 de qualquer jeito. Eu saberei que é negativo. Se não é positivo, eu imprimo um espaço vazio. Eu poderia também imprimir um mais aqui, mas no projeto eu optei por deixar o espaço vazio. Eu faço um shift right 4 com value para deslocar aqueles bits de informação e eu imprimir com disp 100, que vai imprimir uma centena do valor, o valor inteiro de temperatura. Então eu imprimo o valor inteiro com esta função, imprimo um ponto para separar as casas depois da vírgula. Eu gosto de utilizar ponto nos projetos, notação anglo-saxônica. E nós temos aqui o teste com o operador ternário de half degree. Se for verdadeiro, eu vou imprimir 5. Se for falso, eu imprimo 0. Então aqui eu verifico a variação de meio e meio grau. O símbolo de graus é com o byte df em hexa e depois o C para Celsius. O termômetro já está pronto para graus Celsius. O arquivo .h contém um mapeamento de hardware que você vai configurar nos seus microcontroladores. No caso do 8051, eu escrevo 0 para saída e 1 para entrada no mesmo port que eu escrevo e leio, portanto, P0 aqui. Supondo que você for utilizar um PIC, você utilizaria o
Trace A, por exemplo, que é o port, aliás, aqui embaixo é o Trace A, desculpe, o port de direção é o Trace A no PIC, dependendo do PIC. Então você pode utilizar o Trace B, Trace C e por aí vai, ou Trace I/O, como tem alguns. E aqui seria o port A, ou port B, etc. Entendeu? E nos AVR seriam também port B, por exemplo, DDR-B, registrador de direção. E aqui você determina os bits. Se eu ligasse no port P0 bit 2 o sensor 1, eu colocaria bit 2 aqui. Por exemplo, bit 3 o sensor 2, colocaria 3 aqui. Mas eu estou ligando no 0 e no 1. Lembrando que lá no main, no arquivo principal, que é sempre 0 e sempre 1. Porque eu estou lendo os canais que eu vou trabalhar. Então deixa eu voltar aqui para o P0. Para o PIC é só isso que você muda. O resto é tudo igual. No AVR, quando você tiver que configurar como saída, por exemplo aqui, no AVR, no MSP430 e em outros você escreve 1 no bit. Então você tem que inverter essa lógica aqui. Tome esse cuidado se for utilizar com AVR. No PIC você escreve 0, 8051 também, para configurar como saída. E no AVR, por exemplo, MSP430, você escreve 1. Vindo para o datasheet, nós temos o procedimento de inicialização, que é um pulso de reset do dispositivo, que ele mostra mais aqui embaixo. Ele tem também fluxogramas para você acompanhar, mas aqui está a inicialização. Ó. Procedimento de inicialização, o master, que é o processador, envia um pulso de reset na linha, por isso eu configuro como saída digital, e aí eu aguardo a resposta do sensor. Preciso configurar como entrada digital, e é nesse ponto aqui que o sensor responde com um pulso de presença de 60 a 240 microsegundos. No software, coloco o pino como saída, pulso em low, duração de 490, um pouquinho a mais do que o manual diz, de 480, e depois em 1 de novo. Escrevo 1 no pino. Aguardo a resposta, que é para durar até 60 microsegundos. Vamos configurar o pino como uma entrada digital, escrevendo 1. Então eu aguardo aqui enquanto for nível alto na linha OneWire. O sensor vai responder com nível baixo. Então, quando ele responder com nível baixo, esse while é falso, ele aguarda mais um tempo, 490, também um pouquinho a mais, e aí está encerrado o procedimento de inicialização. Eu tenho um if channel aqui, que é a minha global, que vai selecionar justamente entre os dois sensores. Se for 0 é o sensor 0, se não, é o sensor 1, que é verdadeiro. Então, para o sensor 1, a lógica é a mesma aqui com a macro pin 1. Leitura de bit é para ler cada um dos bits da OneWire. Então, aqui temos o mesmo processo. Eu testo qual canal estou trabalhando. No pino 0, configuro como uma saída, envio o pulso em low, configuro como uma entrada e verifico qual é o nível lógico presente na OneWire. Aqui eu utilizei o operador ternário para testar esse bit. Se for nível alto, eu escrevo 1 na minha local bitval, se não, eu escrevo 0. E aguardo 80 microsegundos. E eu retorno o valor desse bit. Então isso aqui você pode ver no outro gráfico, que está aqui. Que eu envio o pulso e, de acordo com a duração, eu sei se é um 0 ou se é um 1, para a leitura de dos zeros e uns. O OneWire, o protocolo OneWire, ele é por temporização. Então essa duração aqui, colocamos um valor entre 60 e 120 microsegundos. Tendo os bits lidos, eu vou montar o meu byte de informação, aqui em readByte. Fazemos isso com o for, concatenando byteval com o retorno de readBit,
Shift Left 1. Então eu vou deslocando os bits, ele começa do menos significativo, vai deslocando e montando o meu byte aqui com a lógica OR bit a bit. E aí ele retorna justamente esse conteúdo do byte. Temos também a função para enviar um bit. Eu passo aqui para ela um bit state, se eu quero escrever 0 ou 1 na minha linha, também a mesma coisa aqui do canal. Então a lógica é a mesma, para o pin 0 ou para o pin 1. Configuramos como saída, damos o pulse em low, e aí se o bit state for verdadeiro, eu tenho esse tempo de 5 microsegundos, se for falso é 90. Então escrevo 1 com 5 microsegundos, escrevo 0 com 90 microsegundos. Depois disso, coloco em high. Então se for verdadeiro, 45 microsegundos, tempo ali dentro das informações do manual, se não é falso, então 10 microsegundos da linha em high. Enviar o byte é similar, só que eu monto o byte aqui, e aí de acordo com o comando, eu vou ter ali o meu byte, por exemplo, que eu quero enviar específico, eu vou verificar com uma máscara em 1 e o operador ternário, então se for verdadeiro, eu escrevo o bit 1, se não, eu escrevo o bit 0. E vai deslocando aqui a cada iteração no for. Com isso eu vou enviando cada um dos bits na linha OneWire do meu byte completo. Set Resolution, eu passo a resolução que eu quero, 9, 10, 11 ou 12 bits, e também o pino que eu quero, no caso o canal específico que eu quero escrever, 0 ou 1. Olha só. Eu tenho aqui o Resolution Val, que eu inicio com um F em hexa. Vindo para o manual de novo, lembrando do nosso registrador de resolução, estes dois bits precisam ser escritos com 00, 01, 0 e 1. Eu quero passar para a função 9, 10, 11 ou 12 e ele monta para mim o byte de forma que eu não me preocupe como ele fará isso. Se eu quero enviar 9, 10, 11 ou 12 para indicar a resolução que eu quero. Iniciei com um em F que por padrão é 9, porque eu tenho 00 ali no bit 6 e no bit 5. Por isso um F. Então 00, 01, 11, 11. E aí eu faço uma verificação. Se estiver entre 9 e 12, eu atualizo com o valor da resolução. 9, 10, 11 ou 12. Se não, por padrão será 9. Se um usuário despreocupado escrever 8, por exemplo, vai ser 9. Se escrever 13, 15, vai ser 9, pois estará fora da faixa. Só que eu preciso escrever dessa forma aqui, salvar na própria resolution o valor. Então faltou essa atribuição aqui para funcionar. Então vai escrever 9 em resolution. Depois disso eu faço uma sacada bit a bit para compatibilizar com a minha tabela do manual. Então eu desconto 1 do resolution, faço o end com 3 e desloco 5 bits para a esquerda. Vamos supor que eu tenho ali o valor 1F ou 00011111. Eu escrevi o valor 10, eu quero uma resolução de 10 bits. Então o valor 10 em binário é esse aqui. O que eu faço é subtrair 1, ele vai virar 9, faço uma máscara com 3, então vai sobrar apenas esse 0 e 1 aqui, que será deslocado 5 vezes, ou seja, eu trago o 0 e 1 para a posição que eu preciso, estão vendo? São os bits 6 e o bit 5. Depois disso eu concateno com a lógica OR em resolution val. Resolution val originalmente tem este byte aqui. Se eu fizer a concatenação, ele vai estar com este byte aqui. Se eu escrevi 9,
para 9 bits, eu vou subtrair 1, vai ficar 8, vai sobrar 0, e eu vou escrever 0 nos dois. 12, por exemplo, seria 1100. Eu vou subtrair 1 para virar 11, ficaria 1011. Máscara com 3 em hexa sobra 1, Shift Left 5, eu coloco na posição ali 1 e 1. Então, esta equação me garante que eu vou posicionar nos bits corretos a resolução que eu preciso, informando em um valor decimal mesmo, 9, 10, 11 ou 12. E aí ele posiciona para mim certinho. Depois disso eu seleciono o meu canal com esta função setChannel, que simplesmente escreve aqui a global, CHN, escreve de acordo com o seu argumento, que é underscore CHN, na minha global CHN, que está lá, e é utilizada justamente na seleção aqui, e eu inicio o procedimento de comunicação, init procedure, e aí eu envio o cc4e0000 e envio a resolução. Estes comandos estão no manual. Você vai encontrar aqui todos os comandos. CC é para desviar da ROM, quando eu não trabalho com mais sensores em um mesmo barramento, que é o caso aqui. Eu estou utilizando um sensor por barramento. Então envio um CC para desviar da ROM. 44 é para iniciar uma conversão de temperatura. 4E para escrita. O BE é para leitura e assim por diante. Então eu configuro o meu comando aqui, passando um 4E para escrita no meu sensor. Configurado isso, eu tenho Celsius para fazer a leitura de acordo com o canal também. Temp-C, vai ter ali os 2 bytes, seleciono o canal, inicio o procedimento e agora eu vou ler conteúdo. Desvio da ROM, pois eu quero ler um único sensor, faço a leitura com o comando 44, aguardo a conversão com 750 milissegundos, deixei fixo o valor máximo, que seria para 12 bits. Então você não precisa se preocupar com a utilização dos 12 bits, já tem aí a temporização máxima. E aí inicia um procedimento para fazer a leitura da memória e com a minha função readByte, eu vou salvar o byte high na temperatura. Na verdade aqui é o byte low que eu salvo. Aqui é o byte low e aqui é o byte high. Então eu salvo o byte menos significativo, desloco para a esquerda 8 vezes e concateno com temp-C para salvar o mais significativo, retornando assim temp-C que já tem os 2 bytes que eu utilizei na função principal. Então a biblioteca é essa, a do sensor não convém, a do display, desculpem, não convém explicar, que já explicamos diversas vezes aqui no canal, para a aula também não ficar tão longa assim. Vamos para a bancada ver o circuito funcionando, leitura de 2 temperaturas com esse sensor, você verá que está funcionando muito bem. Venha comigo. Tá aí o circuito, nós temos o AT89S51, sensor para a placa aqui, DSB20, DSB1820, e aqui o sensor que eu falei que é a prova d'água. Tem cabos aí de 1 metro ou 3 metros, você pode utilizar em aquários, piscinas, na sua área externa aí para fazer medidas de temperatura. Então é o mesmo sensor. Esse é o sensor 1, está aqui no P0.0, o P0.1 está com o sensor 2, que é esse aqui. Cristal, os capacitores, botão de reset, trimpote para o display. Ligando aqui nós já vamos ter a temperatura da sala aqui, em torno de 23 graus Celsius. Se eu aquecer esse sensor, veja que ele já vai rapidamente responder ali. Então tenho a leitura de temperatura de forma independente, o que é muito bacana.
eu posso com isso monitorar dois ambientes distintos. Vamos agora esquentar esse sensor aqui, que é o sensor 2. Então na temperatura 2 você já vê ali que ela está subindo. Mas para ela subir mais eu vou utilizar o soprador térmico aqui da bancada. Já vou ligar ele aqui. E vamos aquecer o sensor diretamente. E aí você pode comparar as duas leituras de forma individual. Bacana demais, ó. O sensor 2, temperatura 2 está subindo aí, vai passar facilmente dos 70 graus Celsius. E o sensor 1 está medindo a temperatura ambiente. Vamos mais um pouquinho para chegar a uns 90 graus Celsius. Tá bom assim. Então veja que chegamos próximo dos 100 graus Celsius e o nosso sensor aqui do ambiente está registrando a temperatura de forma correta. Se eu aquecer ele varia facilmente, são bem sensíveis esses sensores. Como você pode ver, está tudo funcionando muito bem. Por fim, vamos ligar aqui num barramento para observar os sinais do protocolo OneWire brevemente. Então estou com o canal amarelo do osciloscópio aqui no circuito. E esses são os dados, você vê aqui ocorrendo em pacotes, de acordo com o nosso tempo de conversão. E eles vão alternando aí as suas larguras de pulso, sempre que ocorre uma nova conversão, uma mudança de temperatura. Bacana demais. Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário aqui, que outros tipos de dispositivos querem ver nas clássicas. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kids Channel. Isso conclui mais uma clássica de sexta aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Vai ao ar sempre desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. Obrigado, deixe o seu like e se inscreva, maratone os nossos vídeos. Desejo um ótimo final de semana para todos com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!